Meu nome é Armínio Fraga, eu sou economista, formado e mestrado pela PUC aqui do Rio de Janeiro. Eu fui depois fazer meu doutorado fora e tive desde então a experiência de viver nesse Brasil tão querido, mas tão tumultuado. Eu fui diretor do Banco Central, fui presidente do Banco Central, depois fundei a minha empresa na área de investimentos e tenho também, hoje em dia, uma dedicação de tempo muito grande ao terceiro setor, onde eu vejo também um espaço para tentar contribuir e tentar ajudar a melhorar as coisas. E, nesse contexto, o Plano Real, que nós hoje estamos aqui comemorando um aniversário de 30, foi um marco, e é com muito prazer que eu estou aqui hoje para ter essa conversa. Com certeza. O Plano Real aconteceu depois de várias tentativas que aconteceram, por sua vez, dentro de um espaço de tempo relativamente curto, uns 12 anos da chamada década perdida. Aquilo vinha para nós assim, já evoluindo de uma maneira muito preocupante. Quando o regime militar terminou ali no início de 1985, o Brasil já tinha uma inflação elevada, já tinha vivido situações difíceis no balanço de pagamentos, já vinha carregando uma herança de desigualdade, infelizmente, muito marcantes. E, nesse período, que acabou sendo, até o Plano Real, foram lá uns 12 anos, o Brasil também viveu um certo aprendizado na medida em que a inflação ia subindo e as tentativas de se eliminar a inflação foram fracassando, e o aprendizado foi acontecendo, e aquilo acabou desembocando no Plano Real, que foi assim, uma solução brilhante para um problema complexo que já tinha nos derrubado várias vezes. O Plano Real foi obra de um grupo que vinha repensando o Brasil. Eu faço parte desse grupo com muito gosto. Comecei a estudar na PUC em 76, pouco tempo depois, em 77, o grupo que montou o Departamento de Economia da PUC chegou. Eu tive muita sorte, portanto, de estar lá, né, nesse momento, e sempre me mantive muito próximo. E eu posso dizer que foi um trabalho construído, suado e, ao mesmo tempo, inspirado desse grupo, sob a liderança do ministro à época, depois presidente, Fernando Henrique Cardoso, depois de um caos, o caos da hiperinflação, o caos da moratória ou das moratórias. O Brasil tinha, naquela época, Roberto Campos dizia isso, aqui uma cultura da moratória. Quer dizer, quando o Estado, que deveria ser um ente forte, organizador das coisas num país, tanto na política quanto na economia, nós tínhamos um Estado caótico, incapaz de cuidar das suas contas, um sistema monetário muito frágil. E, nesse sentido, foi portanto, uma construção que aprendeu, inclusive, o que não fazer. Então, foi um processo. Teve um pouco de tentativa e erro, mas nós sabíamos, no fundo, em última instância, que um conjunto de respostas se faria necessário. Desse período, quem viveu nesse período, viveu um período de terrível desempenho econômico. O Brasil vinha de um período de crescimento acelerado, mas esse crescimento tinha falhas de desenho. Você mencionou desigualdade, com certeza não era uma prioridade. A inflação. Os mais pobres não tinham a menor chance. O dinheiro aqui era uma espécie de pedra de gelo no bolso. Hoje nós estamos gravando aqui do lado de fora, aqui no Rio de Janeiro, 35 graus. O dinheiro no bolso das pessoas era a mesma coisa. Não ia muito longe, o pessoal saía correndo para o supermercado. Eu me lembro
eu dei aula nos Estados Unidos no período acadêmico 88, 89, e eu recebia às vezes uns envelopes que vinham do Brasil e eles não conseguiam mudar os valores dos selos. Então vinha um envelope de papel desse tamanho, tipicamente vinha um texto qualquer para discussão, e metade do envelope estava coberto por selos, que eu mostrava para os alunos, eles ficavam com o olho arregalado, estavam acostumados a colocar um selinho naquele quadradinho do envelope, aqui não era assim, não. Lá não tinha quadradinho que segurasse. Mas mais importante assim, era assim, a vida dos mais pobres, sobretudo, era muito penosa, porque ele não tinha os mecanismos para se proteger minimamente da inflação, né? Então, foi assim, algo que, toda vez que houve uma tentativa, mesmo essas que fracassaram, de cara havia apoio, havia um certo alívio, depois a coisa degringolava, porque os problemas mais fundamentais não eram endereçados, mas já estava muito claro que isso era um desastre para a população, né? Então, eu acho que não é à toa que quando veio um plano espetacularmente bem desenhado, houve apoio. Houve apoio porque acho que as pessoas sentiram que aquilo era bom para elas, tá? E eu acho que é uma razão, inclusive hoje, mais adiante na conversa, talvez nós possamos abordar esse tema, mas hoje eu vejo que talvez a principal defesa para o legado do real é a própria população. Porque se o governo começar a fazer besteira e a inflação começar a subir, politicamente esse governo vai apanhar. Tá? Então, esse é um legado que traz um pouco algumas defesas que nós não podemos perder. Ótimo. Conta um pouquinho. Não, eu fui lembrado muito jovem. Na verdade, Pedro Malan estava baseado em Washington, na verdade, representou o Brasil no Banco Mundial, no BID, e o ministro, naquele momento, foi a segunda equipe do governo Collor, era o embaixador Marcílio Marcos Moreira. Ele saiu da embaixada em Washington, veio para o Brasil, chamou Francisco Grô para a presidência do Banco Central e Pedro Malan para renegociar a dívida. Naquele momento, era uma visão muito clara dessas pessoas que o Brasil não podia seguir em moratória. Aquilo era uma vergonha, aquilo era uma barreira a um caminho de credibilidade para o país, né? E eu fui convidado, com 33 anos, para ser diretor do Banco Central, nesse momento, no fundo, a recomendação principal do próprio Pedro Malan, que foi meu professor, e sugeriu. Eu tinha alguma experiência fora também, tinha trabalhado em Nova York, tinha dado aula fora, e ele acreditou que eu poderia dar uma colaboração. Foi um período de trabalho muito intenso. Nós aqui tínhamos, na área cambial, uma série de questões precisavam ser resolvidas. Uma das principais, se não a principal, era, de fato, a saída da moratória. O apoio, vamos dizer, aqui na terra, vamos dizer, principal naquela altura era o Banco Central, que mantinha todos os contratos. A gente se esquece, mas era uma dívida bancária. Cada pedaço da dívida tinha contratos associados a ela. Não era um sistema de bônus com registro, tudo muito simples. Era tudo muito difícil, era um número grande de credores de vários países, várias moedas. Então, era aquele um trabalho que a secretaria desse trabalho era feita ainda naquele período mais pelo Banco Central. Depois fez parte de todo um desenvolvimento da estrutura do Tesouro Nacional, para onde foi, vamos dizer, essa tarefa, né? Então, esse foi um período que, dentro do Banco Central, além dessa área, nós tínhamos o entendimento de que algumas pré-condições seriam necessárias para um plano. Nós não sabíamos exatamente qual seria o plano. Sabíamos que era necessário lidar com a questão da indexação, porque no passado algumas vezes se tentou derrubar a inflação, mas a indexação criava uma rigidez de preços que fazia que, com os esforços, acabassem não tendo fôlego para resolver o problema, e o custo social também de tentar derrubar a indexação na marra com recessão não fazia sentido, né? Então, houveram várias tentativas para lidar com isso, e algumas coisas eram, naquele momento,
um entrave. Eu não vou fazer uma longa digressão, mas você tinha, primeiro, do plano Collor, todo o dinheiro do povo congelado. Então, nós tínhamos que devolver esse dinheiro para normalizar a vida das pessoas, das empresas, das microempresas, da birosca da esquina. Então, era fundamental. Isso nós fizemos, foi feito ao longo de um ano, mais ou menos. Para nossa surpresa, funcionou direitinho. Nós praticamente não tínhamos reservas cambiais. O valor de face das reservas era algo como 11 bilhões, mas uns 8 bilhões estavam aplicados nos bancos brasileiros públicos, no caso, na época, na Petrobras, a Vale do Rio Doce ainda não tinha sido privatizada. Então, era um dinheiro que não estava disponível, porque, na medida que o Brasil não tinha credibilidade, as nossas empresas também estavam muito apertadas no mercado, elas não conseguiam rolar as suas necessidades de caixa. Então, não tinha reserva, praticamente, né? O câmbio estava meio congelado também, e havia também, naquela altura, tarifas de serviços de utilidade pública também congelados. E uma outra característica de uma situação de alta inflação ou de hiperinflação é que fica difícil entender o valor das coisas. E eles vão subindo, assim, cada um numa hora. E nós sabíamos também que um plano de estabilização tipicamente ocorria com a ajuda ou com a condição necessária de uma sincronização de preços, que quase sempre levava, inclusive, a um aumento da inflação no primeiro momento. Isso foi algo também que, no fundo, para nós, foi um aprendizado que não foi feito ali nos modelos matemáticos ou nas planilhas, ele foi feito, os outros planos deixaram muito, muito claro. Você teve um congelamento de preço no plano cruzado, alguns preços foram congelados numa posição confortável, outros não. Então, ficava uma defasagem, na medida que aquilo voltava, a inflação subia de novo. Então, ali naquele período, nós tínhamos a ideia de que em algum momento ia ser preciso de fato, fazer um esforço de estabilização, e fomos trabalhando nesses aspectos básicos. Havia uma agenda de reformas que estava muito próxima do que se convencionou chamar o consenso de Washington, que andou meio que por baixo aí, nas opiniões menos bem informadas, na minha opinião, mas que hoje em dia, inclusive, está sendo mais bem entendido, sobretudo pelo que ele era ou e não era. Aquilo não era um plano de desenvolvimento do país, era só assim, olha, vamos arrumar um pouco a casa aqui para essa situação desses países de renda média, tipicamente, possam parar de pé, ter um pouco de paz macroeconômica para crescer. Bom, enfim. Então, esse era o pano de fundo dessa época. Os nossos planos foram interrompidos, porque a situação política, na época, esquentou, de fato, aconteceu o impeachment. O grupo vamos dizer, dos mais experientes, que eram, além do ministro Marcílio, pessoas como Celso Laffer, Célio Borja, Rouanet, etc., eles se juntaram a dizer, gente, vamos segurar a barra aqui, pelo menos até o resultado do impeachment, e depois nós sairíamos todos, ficamos lá um pouco ali para não deixar a situação cair no caos absoluto. Mas esse trabalho preliminar foi feito, e depois, não muito tempo depois, com o Fernando Henrique Cardoso no Ministério, ele trouxe de volta a equipe, inclusive Pedro Malan, no início na presidência do Banco Central, depois no Ministério da Fazenda por 8 anos, e o Plano Real saiu daí. Foi um plano extremamente ousado, mas espetacularmente bem desenhado, e outras pessoas certamente falarão sobre os detalhes daquele período. Eu não mais estava lá. Não, na verdade, não foi isso, não. É mais ou menos, mas não foi isso, não. Na verdade, ele embarcou, ministro das Relações Exteriores, e pousou em Nova York, ministro da Fazenda. E ele me conhecia um pouco do meu trabalho como diretor, mas certamente os meus professores e colegas sugeriram a ele que me procurasse ao chegar, para que eu desse um pequeno briefing para ele do que estava acontecendo. Foi só isso que aconteceu, não houve qualquer convite ali. Não dava, ele estava ali chegando
você pode imaginar câmeras, microfones em cima dele, ele saindo do Itamaraty para a Fazenda, não era fácil. Eles acharam que eu podia dar uma ajuda, eu estava super por dentro do que estava acontecendo fora, do que estava acontecendo em Nova York. Eu fiz um pequeno briefing para ele, não foi mais do que isso. Foi um bate-papo... Foi um bate-papo informativo, que minha memória assim, não foi algo que durou muito, não, ainda mais uma pessoa tão rápida, tão brilhante quanto ele. Eu só dei um reforço ali no que estava assim, chamando mais atenção naquele momento e não passou disso. Colaborando. Pois é. Como é que foi Então, quando eu saí do Banco Central, eu tinha na cabeça um sonho de abrir um fundo de investimentos especializado em mercados emergentes, que era o que eu estudei na PUC, estudei em Princeton no meu doutorado, tive experiências trabalhando em Nova York, e eu fui em busca de investidores, e eu tinha um investidor, eu queria ter pelo menos dois, para ter um mínimo de segurança, e aí eu fui procurar, através de um ex-colega de Princeton também, o Jorge Soros. E aí, para minha surpresa, ele disse que topava lá o que eu estava pedindo. Eu tinha trabalhado antes no Brasil no Banco Garantia, então eu tinha já alguma experiência, bastante experiência até, na área de investimentos, de finanças, de mercado. E ele acabou dizendo, olha, tudo bem, eu topo capitalizar o seu fundo, mas eu tenho uma ideia melhor, vem para cá, vem ser meu sócio. E aí eu topei na hora. Eu tinha também, estava cogitando voltar para o Brasil, tinha boas oportunidades aqui, mas essa daí foi tentadora demais. E eu fui muito feliz lá, foram 6 anos muito intensos, olhando o mundo emergente todo. Às vezes eu digo de brincadeira, mas não é brincadeira, emergente e submergente, porque era uma crise atrás da outra naquele período, crise do México, crise da Ásia, crise da Rússia, crise do Brasil, e foi uma experiência muito rica, e eu também fiz meu pé de meia ali naquele período. Eu tive uma excelente educação, mas meu pai era um médico, assim, bem sucedido, mas não era nem de longe uma pessoa que tinha capital assim, para deixar para a gente. Então, eu estava lá numa situação muito interessante e que também tinha esse aspecto. E aí eu tive uma conversa ou outra para voltar, e eu estava ali com a minha família e as coisas estavam indo bem. Eu falei, agora não vai dar, mas quem sabe no segundo mandato. O senhor não fechava essa porta? Não, de jeito nenhum. Mas eu queria completar um pouco o meu ciclo lá e assim foi. Claro. O convite surgiu no meio daquela confusão toda que teve como o fator mais visível uma crise cambial que acabou forçando a depreciação do real. Não foi uma política de depreciação, foi uma depreciação imposta pela inviabilidade daquela taxa de câmbio. Sabia-se, um pouco na linha do que eu falei agora há pouco, de uma inflação residual que sempre fica, não foi tão grande no caso do real, mas houve. E aí, ali o que nós tivemos foi, assim, era um caso, a minha leitura à época, um caso a gente chama de livro-texto, porque o Brasil tinha uma situação fiscal insustentável, o real começou com a situação fiscal forte, estava na cabeça das pessoas, mas rapidamente ficou claro que sem a inflação ficava difícil fechar as contas. E aí o Brasil veio carregando uma situação fiscal, eu diria, bastante precária, sobretudo porque a taxa de juros era bastante alta, né? E quando, de fato, a moeda acabou estourando, a taxa de câmbio, os juros aqui estavam em torno de 20%, a inflação estava em 2%. Então, aquilo não ia aguentar, estava muito claro. E fazia falta uma situação fiscal mais sustentável, inclusive porque uma dívida que está crescendo com essa taxa, em pouco tempo ela estoura, né? Então, o que aconteceu naquele período foi que houve uma primeira tentativa de ajuste fiscal no ano de 97, foi um pacote das 54 medidas, um número assim alto, que não deu certo.
E aí veio uma segunda definição, então, essa anunciada pelo presidente Fernando Henrique antes das eleições, acho que foi um gesto corajoso de transparência da parte dele. Mas, vamos fazer agora sim esse ajuste. Então, quando de fato a coisa pipocou, embora aquilo naquele momento representou um pânico, foi um quadro bem complicado, inclusive político, porque alguns aliados começaram a achar que a coisa ia degringolar, começaram a abandonar e tal, mas felizmente foi possível introduzir um sistema de câmbio flutuante, que foi uma grande novidade, que o Brasil, na verdade, nunca tinha testado, que, por sua vez, exigiu como apoios, né, como alicerces, de um lado o ajuste fiscal, do outro o sistema de metas para a inflação. A ideia de ter uma meta monetária já não existia em nenhum lugar do mundo, e aí, nesse momento, eu fui procurado, disse, sim, eu topo, mas assim, vocês precisam me dizer que o lado fiscal vai andar, senão eu vou me entregar a uma tarefa inviável. Eu falei, não, o ajuste fiscal está sendo feito, ele já está sendo feito, porque isso já era o início de 99, as medidas foram e estão sendo tomadas, já havia uma discussão sobre uma lei de responsabilidade fiscal, que acabou sendo votada em 2000, e eu acreditava que, naquele momento, um sistema de metas para a inflação tinha uma boa chance de dar certo, porque as pré-condições estavam ali. Tá? Então, assim, foi um pouco... Essa foi a chegada. Agora, para mim foi uma surpresa, porque eu estive no Brasil pouco tempo antes, a convite do governo para uma conversa, fomos dois convidados para fazer uma pequena apresentação para o presidente, para o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e para o presidente em exercício do Banco Central, o Francisco Lopes, Chico Lopes, meu amigo, professor, e fomos, André Lara Rezende e eu, fomos conversar, basicamente, na verdade, apresentar a eles a nossa leitura da situação, e eu não imaginava que 2 semanas depois eu estaria recebendo o convite. Não imaginava, mas... De quem partiu o convite? Quem foi que falou isso? Não, e voltei para Nova York, estava lá, o mercado estava já pegando fogo, e o convite veio... eu recebi uma ligação, a primeira ligação foi do Pedro Parente, depois Pedro Malan, como não podia deixar de ser, e depois eu acabei falando com o presidente também. Com os 3, isso foi num sábado, no domingo eu liguei de volta dizendo que eu topava, depois de conversar com a minha família. Nós já tínhamos decidido voltar para o Brasil, mas a volta estava planejada para junho, que era o final do ano acadêmico dos filhos que estavam na escola, né? Uhum. E aí, no dia seguinte eu aceitei, segunda de manhã cedinho, eu estava no escritório, limpei as minhas gavetas, pedi demissão e peguei o avião naquela noite. Eu sei até a data, porque eu não me lembro de muita data, mas era a data de aniversário da minha filha. Que dia que é 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. E eu voltei, deixei a casa lá nas mãos da minha esposa, Lucina, que fez tudo. Teve que carregar um piano danado. Eu consegui voltar uns 3, 4 dias no carnaval, só para ajudar um pouquinho ali nas coisas. Mas, felizmente, deu certo. E conta para a gente, doutor, o que era o regime de metas? Qual a inspiração do senhor para apresentar essa nova proposta para o Brasil? Que é um desses capítulos do Plano Real, né? É onde a gente, de fato, institui o tripé macroeconômico brasileiro, né? Conta para a gente um pouco o que isso significa e por que ele é importante. A lógica tem uma sequência natural. Primeiro, não havia hipótese de ter um sistema qualquer que fosse, de câmbio fixo ou de câmbio administrado ou flutuante, como acabou acontecendo, sem uma situação fiscal arrumada. Não havia chance. Então, esse foi o primeiro passo, foi anunciado pelo presidente e as medidas começaram a surgir, isso estava em andamento.
Não foi o suficiente, porque esse par câmbio defasado, juro alto, claramente não era sustentável. Aí, então, a pergunta que surgia era o que fazer? Nós vamos tentar voltar para algum sistema onde a taxa de câmbio tem um papel preponderante ou vamos deixar o câmbio flutuar? E em deixando o câmbio flutuar, já há muitos anos, já era assim, um consenso global de que um sistema de metas monetárias que se vê muito no livro, no curso de Introdução à Economia, não eram viáveis. E não eram viáveis porque, na prática, a demanda por moeda é muito volátil e é um instrumento que tem pouca aderência no horizonte de tempo assim, relevante e mesmo não tendo um horizonte de tempo mais longo, com tanta inovação financeira, também não parecia ser uma meta viável para nós. E aí eu já vim acompanhando, como parte da minha vida como economista, eu sempre mantive um pé na academia, e também do posto privilegiado de observação, que era o Fundo Soros na época, para mim ficou bem claro que a receita natural, e que já era praticada, sem que a coisa fosse assim, muito explicitada, era o sistema de metas para a inflação que tinha sido introduzido formalmente, em primeiro lugar, na Nova Zelândia, depois no Reino Unido, na Suécia, no Canadá, e esses os pioneiros, e que, a meu ver, tinha assim, a grande vantagem da transparência, de ser uma forma de chegar na população, que é muito difícil para alguém que não é um especialista, não tem aqui um sistema complicado com 5 variáveis, 7 metas, e ninguém acreditava em nada. Então, aquilo foi feito. Em alguns casos, sobretudo no caso do Reino Unido, a introdução do sistema de metas ocorreu quando a inflação estava alta. Então, a meta para a inflação, a definição de metas para a inflação, metas porque era uma coisa plurianual, ela ao mesmo tempo serviu de âncora para os preços, os economistas chamam de âncora nominal, mas é disso que se trata, e também de um mecanismo de redução da inflação. E nós acreditávamos, vendo o exemplo desses países todos, que era possível influenciar as expectativas se o funcionamento do sistema fosse entendido pela população e pelo mercado. E quando eu falo mercado, não é o Faria Lima ou Wall Street, é a economia global de mercado, são os industriais, são as empresas de serviços que têm que contratar gente, de comprar equipamento, etc. Todo mundo tem que tomar decisão do que fazer. E o sistema de metas tinha essa magnífica função, né, de organizar as expectativas. Na medida em que esse sistema fosse ganhando credibilidade, assim, nós acreditávamos que o próprio processo vamos dizer, de reestabilização ocorreria. Não sabíamos, não tínhamos certeza. No momento em que isso foi posto em prática, as expectativas de inflação estavam muito dispersas, num universo de visões que iam de 20% a 50%. Se ficasse em qualquer número, se a inflação acabasse, vamos dizer, para o ano de 99, em qualquer número dentro desse intervalo, ia reindexar. Então, para nós, ao contrário do que aconteceu em crises na Ásia, no próprio México também, que tinha acontecido exatamente 4 anos antes, se acontecer no Brasil, nós estamos ferrados, vai reindexar e vai tudo acabar. Então, nós fizemos um trabalho ali, uma blitz, que incluiu conversar mundo afora. Nós fizemos uma caravana, distribuímos as incumbências em 3 grupos, cada um foi para um lado, para explicar o que nós estávamos fazendo. Contamos com o apoio dos bancos centrais no mundo afora, felizmente, eles acreditaram na gente, e a coisa assim se acalmou o suficiente para, no meio do ano, nós anunciarmos as metas para os
2 anos e meio seguintes. E o resto a gente já sabe. Nesse meio tempo, várias crises aconteceram de tudo que é tipo, interna, externa, política, de balanço de pagamentos outra vez, teve de tudo. E, bem ou mal, o sistema está aí. A inflação agora, você está vendo a discussão que nós estamos tendo nesse momento, nós estamos falando aqui, né, no dia 2 de maio, a inflação está desancorada, está em 3,5%. Tá bom, eu acho que é certo, tem que ir para 3, a meta é 3. Mas é bem diferente de ela estar entre 20 e 50, né? Então, é um belíssimo... Eu acho que aqui essa situação está meio confusa, porque tem gente que acha que isso aqui isso é uma espécie de capricho do Banco Central, deixar os juros nesse nível, quando, na verdade, o que está faltando é que o tripé, hoje em dia, ele é um bípede, porque o fiscal está muito solto e não tem credibilidade, né? Então, isso é um problema para nós. É um problema que eu acho que vai ter, como eu já disse, no final das contas, o principal defensor de uma política mais responsável é a própria população. Mas aí o tempo dirá se eu tenho razão ou não. Eu acho que sim, mas acho que tem muita gente querendo ver para crer. Então, ali, o que aconteceu foi, para nós que estávamos lá dentro, algo relativamente simples de diagnosticar. E que era o seguinte: no momento que, no caso, o José Serra, que era o candidato do governo, começou a ter dificuldades nas pesquisas, sobretudo quando a Rosiana Sarney saiu da disputa, os mercados ficaram em alerta, essencialmente porque viam com muito medo a chegada do PT ao poder e viam com medo que tinha uma certa base nos próprios programas e pronunciamentos do partido e de seus membros, que sempre tiveram uma postura um pouco, talvez, irresponsável, na medida em que no fundo, não era a responsabilidade deles, né? Eles estavam lá defendendo, sim, você pode até dizer, fazendo oposição e tentando defender, enfim, o trabalhador de uma maneira ou de outra, mas às vezes talvez esquecendo que uma defesa fundamental para os trabalhadores é a própria contenção da inflação, né? Mas o grande receio era esse, e nós tínhamos esse diagnóstico. Em última instância, o problema é fundamentalmente político, e a resposta, para ser de fato eficaz, vai exigir dos candidatos, mas principalmente a partir de um certo ponto do atual presidente, Lula, à medida em que ele começou a liderar nas pesquisas, e aí eu acho que ele merece muito crédito, porque ele primeiro preparou aquela carta ao povo brasileiro, que foi um passo muito importante. Aquilo demorou um pouco a funcionar, o povo não acreditou, o mercado não acreditou muito, só foi realmente se acalmar. Aquilo foi em junho, se não me falha a memória, e o mercado só se acalmou para valer quando, de um lado, naquele momento, um assessor do presidente, Antônio Palocci, começou a falar mais em nome dele, depois foi nomeado coordenador da campanha, e o próprio Lula começou a dar declarações, dizendo, não se preocupem, não vai ser nada disso, nós vamos fazer um trabalho assim, arrumado. Eu não me lembro assim do discurso exato, mas o conteúdo poderia ser lido como sendo o seguinte, isso dele, Lula candidato: não se preocupem, eu sei o que é a inflação para o povo. Eu não me lembro dele ter dito essa frase, mas talvez tenha. Mas era isso que vinha. E na medida em que ele fez isso e complementou com uma postura que já tinha sido sinalizada na carta, mas repetindo aquilo com mais ênfase, e ele próprio agora já franco favorito, e a coisa aí começou a se acalmar. As pessoas nos diziam, né, na época, ao presidente, ao Pedro Malan, Pedro Parente, a mim mesmo, também, vocês
tudo bem, fizeram um bom trabalho, mas dia 1º de janeiro vocês estão de pijama. E não tem que trabalhar aqui com algo que para nós assusta. Mas aí eu acho que o presidente eleito, nesse caso, com a brilhante atuação do Palocci, lidou com o assunto e demonstrou, inclusive, que aquilo era, de fato, uma bolha política. Ele ficou muito claro. O PT até hoje não aceita isso, mas eles têm lá os critérios deles. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Na época, eu acho que eles admitiam, depois deixou de ser conveniente, começaram a falar em herança maldita e tal, mas isso aí são outros 500. Transição, num primeiro momento, era, no fundo, um trabalho de apagar incêndio e tentar reverter as expectativas, o que, por sua vez, não dependia 100% de nós. Dependia 3% de nós, na verdade. Nós estávamos ali apenas dialogando, já em transição, e, creio eu, ajudando aos que assumiriam a entender exatamente o que era a situação do país, e quem olhasse ali um pouco de isenção intelectual ia ver que não tinha razão para a coisa estar tão mal, a não ser o medo de que a condução da política econômica já no ano seguinte ia ser catastrófica, ia ser péssima e tudo mais. E eles foram capazes de reverter essa dúvida, essa crise, primeiro com as palavras deles, depois com as promessas e depois agindo. Então, eu tive, sim, eles custaram a anunciar o nome dele, e quando ele foi anunciado, enfim, nós nos procuramos, e eu pude fazer com ele o que o Gustavo Franco fez comigo. Quando eu cheguei, Gustavo tinha sido presidente por um bom tempo, e Gustavo é uma pessoa extremamente detalhista e competente, e o Gustavo me deu uma aula de uns 3 dias naquela época que foi assim preciosa para mim. Eu já tinha até conversado, quando ele foi diretor, eu tinha feito algo parecido, mas muito menor com ele, conversado um pouco, porque ele também passou pela diretoria da área internacional do Banco Central. Mas, sobretudo, quando eu assumi a presidência, ele preparou um roteiro assim, muito caprichado, e aí eu fiz o mesmo com o Meirelles. O Meirelles foi lá em casa 2, 3 dias, e passo a passo, o Banco Central tem várias diretorias, departamentos, tem muita coisa acontecendo lá dentro, então eu procurei passar para ele. E depois eu, em quarentena, também pude meio que ficar à disposição. Então, eu falei algumas vezes com ele, falei também com o ministro Palocci, mais até. O que eu acho que, a despeito de todo o ruído político, das versões que circularam, no dia a dia, nós todos fizemos uma transição muito caprichada, e eu acho que justiça assim seja feita. O PT usou muito bem esse período para se inteirar das coisas e assumir, evidentemente, dar os rumos ao Brasil que eles queriam, mas sem perder uma base macroeconômica que não podia ser perdida. Ia ser horrível para eles e para o povo. Sim. E aí eu acho que, para tirar o chapéu, foi bem feito, muito melhor do que agora. Agora eu acho que a coisa está meio complicada. Eles tinham, naquela época, mais convicção do que eu vejo hoje nessa área, a despeito das promessas do presidente Lula durante a campanha, que sempre mencionou, não se preocupem com a situação fiscal. Quando eu fui presidente, eu tive sempre superávit primário e tal, mas agora eu acho que ele mudou de ideia e isso está atrapalhando. Não, isso nunca está pacificado, nunca. É sempre possível ter uma política pública que jogue tudo fora. Isso, nós sabemos disso melhor do que ninguém aqui no Brasil. Sim, eu tive um enorme receio já ali por meados do ano de 2002.
Isso ficava muito claro no mercado de dívida pública, onde o Tesouro tinha uma tremenda dificuldade em enrolar a sua dívida, o prazo da dívida foi se encurtando, nós fizemos de tudo para ganhar tempo, correndo, eu diria até, inclusive, riscos pessoais, porque eu acho que se o governo que chegasse fizesse muita besteira, eles iam jogar a conta para nós, injustamente, obviamente, não precisa nem dizer, mas eles fariam isso. Eles não hesitariam um minuto em fazer isso. Mas ali eu acho que o que nós tínhamos que fazer, de fato, era ganhar tempo, porque nós tínhamos a crença de que não seria tão difícil estabilizar a situação, como eu já disse. Então, assim, naquele período foi bem complicado mesmo. Ótimo. Mas depois que eles chegam ao poder... Não, aí eu acho que eles já chegaram com as coisas se acalmando, a taxa de câmbio, o dólar caindo, e ali com a equipe, inclusive, que eles escalaram, no Ministério da Fazenda, no Banco Central. No Banco Central, a transição da diretoria foi gradual, então os diretores que trabalharam comigo foram saindo aos poucos, levou um ano esse período. Henrique Meirelles fez um excelente trabalho, o Palocci fez um excelente trabalho, acho que politicamente o presidente Lula foi a garantia, porque o PT nunca achou muita graça nessas políticas. Eu acho que o Meirelles passou 8 anos ali pendurado por um fio, mas era um fio muito forte, porque era o fio Lula. E o Lula resolveu bancar inteligentemente e o resultado foi muito bom. Tão bom que mais adiante, com a crise de 2008, aquela confusão toda global, o Brasil pôde fazer uma política anticíclica, talvez pela primeira vez na sua história. E isso foi graças à construção do real e à boa administração do PT naquele momento. É bom, né? Assim que tem que ser, né? Agora eu estou um pouco preocupado, para falar a verdade. O governo Dilma foi um caso curioso, porque ela foi sendo promovida em cima de fracasso após fracasso, na minha leitura, o que eu achei bem estranho. Ela foi encarregada do setor elétrico, ela introduziu um tremendo caos. Aí ela e colegas já vinham tentando se livrar do Palocci, que tinha essa mania de administrar bem a macroeconomia. Palocci acabou caindo, um pouco ele próprio também fez umas bobagens, mas como ministro ele foi excepcional. E aí veio a primeira grande guinada. Deram a ela a Casa Civil, o presidente Lula pôs ela na Casa Civil. Na Casa Civil ela fez parte de um grupo que redirecionou a economia ainda dentro de um padrão de estabilidade que não comprometeu tanto, inclusive porque todo o período Lula houve um ganho quase que constante nos preços das exportações, aquilo também dava um certo espaço para trabalhar. Mas ali houve uma guinada na direção de um modelo que depois ganhou o nome de nova matriz econômica, mais intervencionista, mais estatizante. Eu não sou nenhum ideólogo assim, hiperliberal nem nada, não, mas eu acho que ali nós estávamos com uma certa nostalgia da política econômica da ditadura, não da ditadura, obviamente, isso aí não está em questão, mas da política econômica, sim, que havia uma espécie de planejamento, mas deixando de fora muita coisa. Então, ali, assim, uma enorme dependência do crédito dos bancos públicos, uma política industrial que foi distribuindo subsídios para tudo que é lado, subsídios esses que não faziam o menor sentido econômico ou social sequer, fazia um sentido político, talvez. Hoje a gente sabe, né, da faceta feia disso tudo que aconteceu. E aí, quando ela foi eleita, enfim, com certeza, graças ao Lula, ao padrinho dela, ela entrou e aprofundou esse modelo equivocado. Deu um pouco de azar também, eu sempre faço questão de dizer. Ela pegou um período de queda nos preços das commodities, mas o fato é que eu estava até olhando os números essa semana passada, dei uma pequena aula sobre temas correlatos, e nesse período
que foi um período difícil, o Brasil foi muito pior do que a média dos países da América Latina. Nos outros períodos, Fernando Henrique, Lula, antes, depois, o Brasil teve sempre um pouquinho melhor do que a média, que não é exatamente uma média assim tão difícil, tá? Uma nota para passar baixa, porque ali você tinha Venezuela, tinha a própria Argentina indo muito mal, mas o Brasil, nesse período Dilma, ficou muito abaixo da média da região. Isso é um ponto importante, porque a região depende muito mais das commodities do que o Brasil. Então, o argumento, não, foram as commodities, não fica de pé. Claro que atrapalhou, mas vale o quê? 1%, talvez, porque o Brasil não é como praticamente todos os nossos vizinhos dependem de commodities muito mais do que nós. E o Brasil teve um desempenho muito pior é assim, 2,5% ao ano pior. Tá? Então, foi, de fato, uma tragédia estratégica. Foi uma estratégia equivocada que foi posta em prática e, infelizmente, fez muito mal ao país. Aliado a isso, a memória inflacionária voltou, né? Voltou um pouco. Não chegou a voltar firme, não. Ficou, assim, se eu olhar, tem várias medidas, né, expectativas. Uma boa medida é o que está no próprio mercado, que são estimativas que têm consequências. Tá? E a taxa de inflação embutida nos preços de mercado subiu bastante. Isso chegou a estar mais acima de 5%. Hoje ela vem caindo, mas ainda está bem elevada. Esse é um indicador também que a gente tem que respeitar. Está acima do que são os 3,5% mais assim de curto prazo, mas ainda está, eu diria, numa faixa que assim, não é para se acomodar, mas dá para trabalhar com ela. A expectativa é que caia. Então, assim, eu acho que a história Dilma foi uma história triste, mas ela veio lá de trás. Isso não foi assim, uma pessoa que tinha uma estratégia na cabeça, que ia levar o Brasil a crescer muito e tal. Ela tinha, sim, uma estratégia, mas uma estratégia errada. Olha, eu vejo isso como um movimento absolutamente espetacular. Eu me lembro quando, logo na minha chegada à presidência do Banco Central, nós demos um passo ousado à época de desregulamentar as regras para a abertura de agências, para poder, no fundo, chegar, né, nos cantinhos assim da população brasileira. E os programas sociais que já existiam, depois foram ampliados e tudo mais, funcionava à base de cartão, né? Mas não tinha muita agência, então muita gente não tinha um cartão, mas não tinha muito como ter acesso ao dinheiro. E aí nós criamos os correspondentes bancários, foi uma inovação assim ousada da nossa parte, que eu acho que quadruplicou o número de postos bancários no Brasil, porque a gente começou a usar os correios, as lotéricas, e foi sensacional. Mas, diante do que a gente viu depois, né, assim, aquilo era quase que a idade da pedra, cumpriu o seu papel. O que nós fizemos na época, que foi um passo importante, que é um alicerce que está aí até hoje, foi a reforma do sistema de pagamentos, que foi 3 anos de trabalho, um trabalho muito difícil, muito perigoso até, porque é meio como que trocar uma turbina de um avião em pleno voo, né? E criamos aqui naquele período a TED, que a TED é uma espécie de avó do Pix. Né? Talvez é uma avó, mãe, mas é uma avó do Pix. E aí o Banco Central, que aliás é uma máquina extraordinária e está sendo muito bem conduzida pelo Roberto Campos Neto, o Banco Central aí foi a fundo. E hoje o Banco Central é um líder global nessa área. Nós, na nossa época, no sistema de pagamentos, levamos o Banco Central do Brasil à fronteira do que existia na época. Eu acho que essa evolução é exponencial, há uma enorme redução de custos para os usuários, que é maravilhoso. Os usuários começam a ter acesso também a mecanismos mais baratos, tanto para se financiar como para lidar com a sua poupança. Eu sei que é muito difícil para
provavelmente 2/3 da população, se não mais, poupar, é uma vida dura. O Brasil segue imensamente desigual, mas a desigualdade vem também caindo durante esse período. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, algum intervalo aí mais complicado mais recentemente, mas o fato é que na área financeira, o que aconteceu aqui, vem acontecendo com o Banco Central, é maravilhoso. Eu acho que você comentou mais cedo, talvez não vai acabar. Bom, não vai acabar o papel, né? Não sei não, sabe? Eu acho que pode acabar. Eu acho que pode acabar. Por que o senhor acha isso? Eu acho porque o acesso que as pessoas têm hoje a telefones celulares, vem crescendo. As pessoas não precisam ter o último modelo da Apple para ir lá e receber o seu dinheiro e fazer as suas aplicações. Eu acho que isso vai espalhar bem-estar e acesso de uma maneira surpreendente. Totalmente acabar é um pouco mais difícil. Tem alguns lugares que você pode estar, não tem acesso ao celular, tal, mas vai continuar a cair a proporção do papel moeda. Em alguns países já praticamente desapareceu, na Suécia. Tal. Eu não vejo por que no Brasil, se o Brasil, inclusive, se conseguir achar uma trajetória de crescimento mais acelerada, tal, isso pode acontecer até antes do que a gente imagina. A questão fiscal é um problema muito sério e é o que faz falta hoje na macroeconomia, e nós sabemos o que acontece se a macroeconomia sair dos trilhos. O Banco Central mantém esses juros ainda relativamente altos, ele precisa de ajuda. A ajuda única que tem, que presta, é a fiscal. Então, isso aí precisa acontecer. Mas, do ponto de vista mais amplo do desenvolvimento do país, falta muita coisa. Muita coisa. Então, assim, aí eu diria assim, não dá para o país continuar com a desigualdade que nós temos, não dá para o Brasil continuar com a falta de oportunidade que nós temos. Eu não sou dos que demoniza o Estado, muito pelo contrário, eu conheço isso razoavelmente bem, mas eu não tenho a menor dúvida que o Estado brasileiro também tem espaço para se aprimorar em várias frentes, tanto no que diz respeito ao uso de tecnologia e métodos de gestão, até propriamente na definição das suas prioridades, que eu acho também. Então, esse tema que você tocou é um tema assim, interessante, porque ele sugere que a demanda por saúde vai crescer mais do que a demanda por educação, simplesmente porque o país vai envelhecer. E mais, eu acho que as pessoas, à medida que elas têm renda, eu acho que, vamos dizer, além de educar seus filhos, mas na maior parte do tempo nas suas vidas, quem pode quer cuidar melhor da sua saúde. Então vai ter uma pressão grande também para que o orçamento do SUS aumente. Acho que hoje há uma conscientização da importância do SUS e de tudo que o SUS já nos ofereceu, fazendo, a meu ver, praticamente um milagre, porque o SUS trabalha com menos do que 4% do PIB para um sistema de educação universal. E esse número, 3,8% do PIB, inclui estados e municípios, tá? Não é o orçamento federal, é tudo. Então, vai ter que ir mais dinheiro para o SUS, vai ter que ter mais dinheiro para infraestrutura em algumas áreas. O setor privado não faz tudo, pode fazer mais, mas não vai conseguir fazer tudo. Nós vamos ter que cuidar da questão da segurança, que está atingindo níveis cada vez mais preocupantes. E a própria educação, eu acho também pode, sobretudo num período de transição, demandar mais recursos. E de onde vai sair esse recurso se a gente já está com déficit fiscal? Então, acho que vai exigir um repensar. Eu tenho feito, basicamente, uma mini campanha para quem me ouve, muito simples. Quase 80% do gasto público vai para a Previdência e para a folha de pagamentos. Aí, nem tanto a federal, as folhas estaduais e municipais. Na maioria dos países de renda média, esse número é mais para 60%. Então, vamos supor que vá para
65%, 15% de certo. Nós estamos falando de 4, 5 pontos do PIB, que num horizonte de 10 anos, com uma reforma do Estado bem feita, com uma outra reforma da Previdência que vai ter que obrigatoriamente acontecer. Você não tem jeito, não adianta espernear que nem uma criança de 2, 3 anos, porque isso vai ter que acontecer. Não dá para gastar 12, 13% do PIB com a Previdência. Um país ainda, não por muito tempo, mas ainda relativamente jovem. Tá? Está mudando rapidamente. Então, tem um grande movimento na direção que eu venho apontando aqui, assim, muito sumariamente, para que o país possa investir mais, investir melhor, investir na área certa, para crescer, para dar chance às pessoas. Tem um número enorme de pessoas aqui, 3/4 da população tem pouca chance. Essa que é a verdade, a tristeza. Então, assim, uma estratégia de desenvolvimento exige um lado macro arrumadinho, a gente sabe, mas tem que ir muito além. Hoje, eu acho que essa situação não está muito bem parada. Não está. A gente tem ideias velhas. Não estou dizendo que o Brasil vai colapsar, nada disso, mas podia estar tão melhor. Nesse período, então, que eu morei fora, era parte do meu dia a dia acompanhar dezenas de países atuando nos países de renda média, nunca nos países mais pobres, são mais difíceis para se investir, que era o que eu fazia na época. Mas nos países de renda média, eu pude aprender muito observando as experiências de cada país, em cada região, como é que eles funcionavam, o que se fez. E foi algo que me permitiu também acompanhar um pouco à distância o que veio acontecendo no Brasil. E foi muito, muito interessante. Você saiu daquele juro pré-colapso cambial de 20%. Depois o juro real chegou a bater 3%, quando havia expectativa de que o teto de gastos iria sobreviver. O Brasil, nesse período, adquiriu a classificação de risco chamado risco soberano de grau de investimento. Isso foi também um marco. O mercado chegou lá antes, tipicamente é isso que acontece. Isso vai barateando o custo do capital, a imagem do Brasil foi melhorando ao longo do tempo. Havia também, eu diria, respeito pelo funcionamento do sistema político, sobretudo na transição de Fernando Henrique para Lula. A chegada de Lula foi uma surpresa muito positiva. Então, a coisa ali foi evoluindo. E eu acho até, vivendo fora naquele período, eu estava fora do ruído assim, do dia a dia das notícias, inclusive porque isso foi na década de 90, não tinha tanta facilidade, muita coisa chegava para mim por fax, né? De ver essa trajetória do Brasil. Foi muito bacana, muito bacana. Eu acho que a chegada do Lula, para mim, foi um momento marcante. Eu ali achava que o Brasil ia se desenvolver de maneira mais acelerada, porque o grande fantasma da chegada do Lula meio que deixou de ser um cenário plausível. Mas não, Lula já chegou, está aqui, olha só o que ele fez. Depois até foi uma pena, porque eu acho que o Brasil desviou um pouco de rota e hoje está aí, já não é mais grau de investimento, tem lá ainda questões que, durante um período, nos prejudicaram, havia muitas dúvidas com relação à nossa democracia. A Amazônia apareceu sobretudo, o período Bolsonaro, como um cartão de visitas feio para nós. Então, foi um período, eu diria, enfim, alguns avanços, tudo bem, mas, do ponto de vista de imagem, de percepção de risco, houve uma deterioração, e cá estamos outra vez, buscando um caminho, né? Então, no período pós-Plano Real, ficou muito claro que o Brasil tinha uma estratégia, a estratégia do presidente Fernando Henrique, uma estratégia de desenvolvimento, um foco. Fernando Henrique Cardoso priorizou a educação,
priorizou a saúde, teve 2 grandes ministros nessa área, Paulo Renato de Souza, José Serra, procurou usar o capital público nessas áreas, nas áreas onde era possível trabalhar com capital privado, sempre sob a supervisão do Estado, houve privatização, muito se privatizou, eu diria com grande sucesso. A única área onde a privatização não foi concluída foi na área da energia, onde nós tivemos problemas, foi uma questão política. À época, os partidos que meio que tinham a influência maior sobre esse setor, meio que bloquearam a privatização da geração de energia, mas, no geral, houve um redirecionamento estratégico e isso trouxe assim, para o Brasil uma imagem extraordinária, um país que vinha reencontrando o seu caminho e era uma estratégia bastante completa. Ela tinha como pilar fundamental a democracia, que funcionava de forma um pouco menos, vamos dizer, dinâmica do que hoje, porque a coalizão era pequena e havia, portanto, uma relação entre poder e responsabilidade mais equilibrada. E a imagem do Brasil naquele período foi melhorando ao longo do tempo, a despeito de uma crise ou outra, e a melhoria continuou com o Lula, pelo menos o Lula no início, mas eu diria com o Lula em geral. Então foi um período bom para o Brasil, e o Brasil continuou sendo, durante todo esse período, um país que atraía cada vez mais investimentos, sobretudo investimento direto, mas frequentemente também o mercado de capitais tendo um papel crescente. E a minha esperança é que o Brasil reencontre esse caminho. Eu acho que isso está a nosso alcance. Mas, claro, o período do Plano Real foi o que realmente pôs em movimento essa revolução positiva da nossa imagem. Naquele momento, depois que o Plano Real se consolidou, depois que a transição para o presidente Lula ocorreu com sucesso, eu esperava muito mais crescimento, não esperava que o Brasil fosse cair nas armadilhas que caiu, não ia ter, portanto, essa trajetória de 2, 3 passos para frente, 1, 2 para trás, não teria períodos de retrocesso, teria uma taxa de crescimento per capita bem maior do que a americana, e por uma razão muito simples, tem muito espaço para melhorar aqui, então eu imaginava que o Brasil vinha trabalhando de uma forma que indicava que havia um diagnóstico e que as providências iam sendo tomadas aos poucos. De lá para cá eu mudei um pouco a minha leitura, tem muita coisa aqui que eu tenho dificuldade de entender, realmente é difícil para mim entender por que é que o Brasil não aprende em tantas áreas, sabe? É algo assim surpreendente para o Armínio de 30 anos atrás. Você pode dar um exemplo prático? Na macroeconomia, nós estamos vendo aqui agora, todo dia. No uso de política industrial ultrapassada, essas ideias já estão voltando. No próprio desenho das políticas em várias áreas, eu acho que os resultados na educação foram muito bons, estão todas as crianças na escola, mas a partir daí os resultados são modestos. Não, na alfabetização ainda existem dúvidas quanto a qual é o melhor método, que eu acho que na prática não deveriam existir. Então, assim, é um quadro bastante frustrante não ver o Brasil deslanchar. A taxa de investimento no Brasil segue muito baixa, acabou de sair o dado, 16,5% do PIB. Aconteceu uma coisa extraordinária, se você olhar, o Estado brasileiro cresceu de mais ou menos 25% do PIB para 33%, de 1/4 para 1/3 do PIB. Aí, se eu perguntasse aqui para vocês, o que vocês acham que aconteceu com o investimento público nesse período? Mas já deve ter subido, né? Pois é, o investimento público foi de 5% do PIB para 1 e pouco. É um negócio assim incrível. Então, isso que eu mencionei mais cedo, da falta de prioridade, hoje passa a ser algo gritante.
E nós não temos conseguido processar. Agora, no período que eu passei no Banco Central, eu, sinceramente, eu não teria muito a dizer, não, para eu mesmo lá atrás. Porque eu acho que naquele momento era aquilo mesmo que tinha que ser feito. Nós tínhamos uma agenda no Banco Central, inclusive, muito ousada. Nós fizemos muita coisa do sistema de pagamentos até, no fundo, se você olhar, a construção de um sistema financeiro mais moderno. Assim, deu para fazer muita coisa, né? Eu acho que nada, é fazer aquilo mesmo. É o que deu também, foi o que você disse, teve muita crise, assim mesmo deu esse lado mais microeconômico, aconteceu e eu saí do Banco Central assim, com a sensação boa de dever cumprido e muito confiante, inclusive, no Banco Central como instituição, que facilitou muito a minha vida como presidente do Banco Central. O Banco Central é uma Ferrari. Eu estava lá pilotando uma Ferrari, acho que eu fiz o meu trabalho. Mas tem áreas que onde é mais difícil, sabe? Bem mais difícil. Armínio, obrigado.